Pessoal, o meu acabou a memória do meu celular, eu tive que apagar alguns vídeos, tá ok? Então o vídeo ficou cortado. A gente vai dar continuidade na leitura aqui. A gente está lendo metacognição e processo de aprendizagem. Então vou ler novamente. A metacognição desempenha um papel crucial na educação contemporânea, pois promove a reflexão do aluno e estimula a prática autônoma e consciente do pensamento. Isso é alcançado por meio de atividades que valorizam a compreensão, correlação e argumentação em vez de memorização direta. Quando os professores incorporam a metacognição em suas aulas, incentivam os alunos a se posicionarem de maneira crítica e reflexiva, aumentando sua curiosidade e vontade de aprender. A metacognição envolve dois aspectos principais. Saber competências são necessárias para aprender uma tarefa específica e a capacidade de regular o próprio pensamento, avaliar o desempenho e fazer correções para avançar cognitivamente. Gente, segurar o microfone assim, sai um som ótimo, mas cansa. Vou colocar aqui, o som não vai ficar tão bom. Eu conto com a compreensão de vocês, porque meu equipamento ele é bem caseiro. Não é nada chique, sofisticado não, tá bom? Eu espero que o som fique bom para vocês aí. Eu espero que fique bom. Vamos lá, continuando. Desculpa aí, mas é assim mesmo. Continuando. Além disso, a metacognição melhora os métodos de avaliação, ajudando a compreender a aprendizagem como um processo. Isso destaca o conhecimento prático do aluno ao realizar tarefas designadas. Através da metacognição, o motivo da aprendizagem muda, focando nas consequências da experiência de aprendizagem. Isso gera confiança no aluno para aprender a acreditar em seu conhecimento e capacidade de superar desafios. Os professores desempenham um papel fundamental ao ensinar os alunos a identificar e compreender as diferenças em seus pensamentos, comunicações e valores. O erro não é visto como fracasso, mas como uma oportunidade de aprendizado. Os professores devem encorajar os alunos a refletir sobre os erros cometidos, entender as razões por trás deles e aprender com esses erros, em vez de evitar erros ou promover respostas padronizadas. Os professores devem criar práticas que aprimorem a capacidade dos alunos de usar informações e habilidades para refletir, organizar, tomar decisões e aprender com segurança. A metacognição, desde meados do século XX, tem contribuído para a compreensão do funcionamento da mente humana, enfatizando a dinâmica do pensamento e da compreensão da informação. Essa contribuição é notável devido à atenção dada à cognição, que engloba memória, atenção, percepção e a relação com o conhecimento e a experiência do indivíduo. A metacognição se expressa por meio de 3 tipos de conhecimento metacognitivo. É o declarativo, conhecimento do que o indivíduo sabe e quais estratégias usar. O executivo, conhecimento sobre como agir e executar as ações. E o condicional, saber como e quando realizar as ações. Então, gente, a metacognição, ela se expressa por 3 tipos de conhecimento metacognitivo. Memoriza aí, para nossa AP2. É o declarativo, o executivo e o condicional. Tá bom? Vamos seguir aqui. Esses tipos de conhecimento metacognitivo
se desenvolve mais tarde, geralmente a partir de 7 a 11 anos, e são influenciados pelo contexto sociocultural. Para promover o desenvolvimento da metacognição em alunos, os educadores devem diversificar as tarefas de aprendizado, incentivando a investigação, a tomada de decisões e a antecipação das consequências das ações. Isso ajuda os alunos a construir estratégias e desenvolver habilidades de análise, planejamento e monitoramento que contribuem para a aprendizagem eficaz. A metacognição é vista como a capacidade-chave para a aprendizagem, permitindo aos alunos aprender a aprender, o que nem sempre é enfatizado na escola. Portanto, a metacognição desempenha um papel crucial na educação, capacitando os alunos a compreender como aprender e aprimorar suas habilidades de aprendizado. Aula 7. O que é psicanálise? A teoria psicanalítica de Sigmund Freud, desempenhou um papel significativo na compreensão do desenvolvimento humano e causou um impacto marcante na sociedade durante a transição do século XIX para o século XX. Essa teoria introduziu conceitos revolucionários como o inconsciente e a sexualidade infantil. A prática da psicanálise, que visa investigar as leis gerais de estruturação e funcionamento do psiquismo humano, é uma metodologia desenvolvida por Freud. A análise psicanalítica permite ao indivíduo explorar as áreas obscuras de seu psiquismo, desvendando o significado oculto por trás de ações, sonhos, fantasias e falhas quando suas resistências internas diminuem. Freud inicialmente usou a hipnose influenciada por Charcot para tratar pacientes com problemas nervosos. Posteriormente, ele empregou o método catártico, que também envolvia a hipnose e buscava levar o paciente a recordar eventos traumáticos e liberar emoções associadas a esses eventos que estavam reprimidas e causavam sintomas. Gradualmente, Freud aprimorou seu método, substituindo a hipnose pela conversação com os pacientes. Ele introduziu a técnica da associação livre, na qual os pacientes eram encorajados a expressar seus pensamentos de forma espontânea. Por meio desse método, Freud percebeu que a cura era relativa, uma vez que o sintoma original frequentemente desaparecia, mas era substituído por outro. Além disso, ele observou que os pacientes frequentemente esqueciam detalhes importantes, o que o levou a explorar a resistência, um mecanismo psicológico que impedia o acesso consciente a lembranças dolorosas ou desejos intensos, sendo responsável por esses esquecimentos. A resistência tornou-se um conceito fundamental da psicanálise. A psicanálise desempenhou um papel fundamental na compreensão da mente humana e no desenvolvimento da psicologia. O trabalho de Freud influenciou consideravelmente a prática clínica e a teoria psicológica. Freud desenvolveu o conceito de inconsciente como um local onde as lembranças reprimidas da consciência são armazenadas. Em sua primeira teoria sobre o funcionamento do aparelho psíquico, ele propôs 3 instâncias psíquicas: consciente, pré-consciente e inconsciente.
O inconsciente era visto como um sistema regido por leis próprias, no qual não existiam noções de passado e presente. Seu conteúdo derivava de eventos que foram reprimidos pelo sujeito. Posteriormente, Freud desenvolveu sua segunda teoria do aparelho psíquico, substituindo as instâncias anteriores por 3 sistemas da personalidade: o id, o superego e o ego. Esses sistemas, apesar de distintos, são interdependentes e formam uma estrutura integrada. Para entender o sujeito, é necessário considerar sua história de vida, que está ligada à história de seu grupo sociocultural. O ID é a parte inicial do reservatório de energia psíquica e é governado pelo princípio do prazer. Esse princípio visa evitar o desprazer e proporcionar o prazer no funcionamento psíquico. O conteúdo do ID é inconsciente e está sujeito a tensões resultantes das pulsões de vida e de morte. As pulsões de vida englobam impulsos sexuais e de autoconservação, enquanto as pulsões de morte envolvem impulsos agressivos ou destrutivos, que podem ser direcionados para o mundo externo ou para o próprio sujeito. O superego é uma instância da personalidade que age como um juiz ou modelo a ser seguido, impondo restrições ao ego. Ele se forma a partir do complexo de Édipo, com a interiorização das interdições parentais, limites e relações de autoridades vivenciadas pelo sujeito. O superego se manifesta por meio do sentimento de culpa, da consciência moral, da autoobservação e da formação de ideias. O ego é uma instância psíquica que se origina a partir do ID e se diferencia progressivamente com o desenvolvimento. Sua principal função é equilibrar as demandas da realidade do ID e do superego. Ele é organizado pelo princípio da realidade, buscando harmonizar as demandas do desejo com as demandas da realidade objetiva. O ego procura um consenso que permita que suas ações e ideias sejam aceitas pelo mundo externo. A dinâmica entre o ID, o ego e o superego é ilustrada pela busca de equilíbrio entre essas instâncias psíquicas e a realidade. Por exemplo, uma jovem criada em uma família com tradições morais rígidas pode sentir desejos sexuais ao abraçar seu namorado. As proibições surgem devido a riscos reais, como gravidez e as restrições do superego. O ego precisa equilibrar essas demandas internas e externas para tomar decisões que levem em consideração tanto o desejo quanto a realidade. Isso exemplifica a constante negociação entre o ID, o ego e o superego na vida do sujeito. O ego mantém uma relação contínua de dependência entre as demandas do ID, as imposições do superego e as necessidades da realidade. Ele age para proteger a personalidade do sujeito por meio do uso de mecanismos de defesa. Esses mecanismos são acionados quando o sujeito percebe eventos que geram angústia, com o objetivo de resguardá-lo da vivência de experiências dolorosas, cujos conteúdos ele pode não estar pronto para enfrentar no momento. Agora o subtítulo é Ego e Mecanismos de Defesa. Os mecanismos de defesa são processos psíquicos acionados pelo ego de forma inconsciente,
sem que o sujeito tenha controle sobre quando ou qual mecanismo ser utilizado. Esses mecanismos servem para alterar ou suprimir aspectos percebidos como angustiantes, protegendo o aparelho psíquico do sujeito. A consciência da ativação desses mecanismos só ocorre por meio da análise autopercepção ou quando alguém observa ações incoerentes e inconsistentes, dúbias ou estranhas no sujeito. A função do mecanismo de defesa é preservar o funcionamento psíquico do sujeito, embora frequentemente distorça a realidade. Entender por que esses mecanismos são acionados pode ajudar o sujeito a superar sua falsa consciência sobre a realidade e enxergar as coisas como realmente são. Alguns dos mecanismos de defesa mais comuns incluem negação, recalque, projeção, regressão também. Vamos falar sobre a negação. Negação. O sujeito nega aspectos que causam dor, mágoa ou são percebidos como perigosos, a fim de manter seu funcionamento psíquico intacto. Por exemplo, um pai pode não perceber ou negar os sinais de que seu filho está usando drogas. Recalque. Envolve a supressão de parte da realidade que compromete a compreensão do todo, alterando seu significado. Por exemplo, o sujeito não ouve um não em uma proibição e acaba fazendo o que não deveria. Projeção. O sujeito projeta características indesejáveis de si mesmo no ambiente externo que então assumem essas características. Por exemplo, uma mãe que não cuida adequadamente dos filhos pode projetar a culpa em outras situações, como alegar que a professora da criança é ineficiente. Regressão. Implica no retorno a níveis anteriores de desenvolvimento e no uso de respostas menos maduras e mais primitivas devido a situações frustrantes ou conflituosas. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta desafios no trabalho pode se comportar de maneira madura nesse contexto, mas ao se deparar com uma barata pode se descontrolar e agir de forma infantil. Esses mecanismos de defesa são empregados para lidar com situações angustiantes, mas podem distorcer a realidade e afetar o funcionamento psicológico do sujeito. Outro subtítulo: o desenvolvimento da personalidade segundo a psicanálise. Freud observou a formação da personalidade como um processo contínuo, que começa com uma base inata e se torna progressivamente mais complexa. Através de sua prática clínica em psicanálise, ele percebeu que os sintomas de seus pacientes frequentemente remetiam a conflitos vividos em seus primeiros anos de vida, particularmente de natureza sexual. Isso levou a duas descobertas importantes: a centralidade da sexualidade na vida psíquica e a existência da sexualidade infantil, que desafiou a visão da época de que as crianças eram inocentes. A teoria da psicossexualidade infantil descreve o desenvolvimento da personalidade em 4 fases. Pessoal, eu estou fazendo essa disciplina pela segunda vez, porque eu fiz meu vestibular em 2017, fiz essa disciplina. Eu me recordo que na P2 caiu justamente essa daqui, então vamos ver se a gente dá aí uma importância maior para essa parte, tá? Eu tranquei a minha matrícula, fui trabalhar, aí veio a pandemia, eu saí do meu trabalho, fiz um novo vestibular e estou refazendo a pedagogia.
Algumas disciplinas eles aceitaram, outras não entendi o porquê, mas não tinha nada a ver com nota, não. E eu estou refazendo algumas disciplinas do primeiro, então eu estou entre o primeiro período, algumas disciplinas do primeiro, algumas do sexto período, estou assim. Mas vamos continuar aqui. Então, dá aí uma atenção para essa parte, tá bom? Onde fala do desenvolvimento da personalidade segundo a psicanálise. Então, a teoria da psicossexualidade infantil descreve o desenvolvimento da personalidade em 4 fases. Fase oral, começa no nascimento e dura até cerca de 2 anos de idade. Nessa fase, a boca é a zona erógena predominante e o bebê explora um mundo chupando, obtendo prazer nessa ação. O exemplo é o comportamento de levar objetos à boca. Então, na fase oral, o prazer da criança é associado a colocar tudo na boca. Isso é fato. Quem tem filho aí sabe, quem foi babá vai saber disso. A criança põe tudo na boca e acha ótimo, maravilhoso. Essa é a fase oral, segundo Freud. E tem também a fase anal. Ocorre entre 2 e 3 anos, com a libido deslocando-se para a zona anal. Nesta fase, as funções de excretoras, retenção e liberação de fezes são investidas de valor simbólico pela criança. O comportamento relacionado à satisfação da libido está associado ao controle de suas funções excretoras. Essa daqui é a fase anal. Agora, a fase fálica, gente, memoriza aí, acontece entre os 3 e 6 anos de idade. Nessa fase, as pulsões parciais unificam-se em torno dos órgãos genitais e as crianças manifestam curiosidade sobre a diferença entre os sexos. A curiosidade sobre a anatomia genital e a formação do complexo de Édipo e do complexo de castração são aspectos fundamentais dessa fase. O complexo de Édipo envolve desejos amorosos e hostis da criança em relação aos pais do sexo oposto e do mesmo sexo. O complexo da castração é influenciado pelas diferenças anatômicas entre meninos e meninas e como a criança lida com essas diferenças. Agora, o período de latência é o período de pausa no desenvolvimento da sexualidade entre a fase fálica e a fase genital. Durante esse período, não surgem novas zonas erógenas e a energia sexual é temporariamente sublimada para atividades socialmente valorizadas, como a educação formal, esportes, música e o desenvolvimento de padrões morais e éticos. Mexi aqui no microfone. Nem sei se o som tá bom, gente. Tomara que senão eu vou ter que gravar de novo. O entendimento dessas fases e complexos ajuda a compreender como a sexualidade e os conflitos iniciais desempenham um papel fundamental na formação da personalidade e influenciam o desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida. A última fase do desenvolvimento psicossexual é chamada de genital, marcando o início da puberdade, geralmente ocorre por volta de 11 e 12 anos. Nessa fase, o sujeito torna-se capaz de amar de maneira mais ampla e significativa, reeditando o complexo de Édipo. Agora ele é capaz de estabelecer relacionamentos duradouros e significativos, considerando que o objeto do desejo está voltado para o mundo exterior. Ao longo do desenvolvimento da teoria psicanalítica, Freud desafiou vários paradigmas, incluindo a noção de que a realidade não é objetiva, mas moldada pela subjetividade do sujeito. E ao desenvolver o conceito de consciente, ele demonstrou
demonstrou que o controle total do eu não é uma realidade. Ele também questionou a visão puritana da sociedade da época, que considerava a infância como um período assexuado, ao introduzir a ideia de sexualidade infantil. A psicanálise avançou nossa compreensão do ser humano, considerando-o como um ser complexo, cujas ações resultam da negociação entre suas diferentes instâncias psíquicas. Ela se dedica a desvendar o inconsciente e integrá-lo aos conteúdos da consciência, permitindo ao sujeito compreender suas ações e superar seu sofrimento à luz das complexidades da subjetividade contemporânea. Pessoal, a gente encerrou o resumo da aula 7. A gente vai entrar agora no resumo da aula 8. Porém, se porventura acabar o vídeo sem eu me despedir, para a gente dar continuidade, é porque acabou a bateria do meu celular, que tá pouca a bateria do celular. E aí vocês, depois eu vou subir esse vídeo e vocês seguem no próximo, tá ok? Vamos continuar aqui na aula 8. A gente vai falar sobre impasses na aprendizagem, dificuldades, transtornos e o momento da pandemia, que foi o Covid-19. Lembrando aqui, ativa o sininho aí, curte o meu vídeo, ativa o sininho, porque se esse vídeo acabar, a hora que eu lançar o outro vídeo que eu conseguir gravar, vai chegar o aviso para você, facilitando a vida aí da correria, para nossa preparação para a P2. Então, a gente vai falar um pouco dos impasses na aprendizagem, ok? Que são as dificuldades, os transtornos e aquele momento terrível que foi sobre a pandemia do Covid. A aprendizagem desempenha um papel crucial no desenvolvimento e aprimoramento das habilidades. A qualidade dos estímulos apresentados ao indivíduo, juntamente com o planejamento pedagógico, a especificidade do conteúdo, a metodologia de ensino e as experiências subjetivas são fundamentais para o sucesso na aprendizagem acadêmica. No entanto, em alguns casos, a dificuldade de aprendizagem pode ocorrer devido a vários fatores, como transtorno de aprendizagem ou ressentimento devido ao impacto da pandemia do Covid-19. Não está tão recente assim, mas esse texto já está lá na plataforma, já tem um tempo, eles estão reaproveitando, né? Vamos continuar aqui, ó. Muitas escolas tendem a tentar encaixar os alunos com dificuldades em seus métodos pedagógicos convencionais. No entanto, é fundamental adotar uma abordagem mais integrada, que promova uma relação de acolhimento e cooperação entre professores e alunos. Isso ajudaria a planejar estratégias de aprendizado sensíveis às necessidades individuais, buscando combater as preocupantes estatísticas de fracasso e evasão escolar no país, que foram agravadas pela pandemia e pela transição do ensino remoto híbrido. Acho que foi em 2020, né? Que a gente estava na crise. Eu me recordo que meus filhos, eles estavam estudando em casa, então era tudo novo para os meus filhos, era novo para os professores. Hoje em dia está mais comum, né? Mas vamos seguir o texto aqui, porque o texto está lá na plataforma e eu resumi foi tudo. Vamos lá então. A distinção entre dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem é fundamental para planejar intervenções pedagógicas apropriadas. Dificuldade de aprendizagem pode ocorrer devido a vários fatores, como problemas na metodologia de ensino, expectativas da família, falta de estudo do aluno, entre outros, mas normalmente podem ser superadas com esforço e apoio. No entanto, transtorno de aprendizagem são disfunções no sistema nervoso central que afetam a captação e o processamento da informação,
levando a problemas específicos de aprendizagem. Esses transtornos persistem ao longo do tempo, apesar do esforço individual e do apoio escolar. Um exemplo é a dislexia, em que o aluno tem dificuldade com a leitura e a compreensão, mesmo com a ajuda do professor e o treinamento regular. Não existe cura para transtorno de aprendizagem, mas há tratamentos e estratégias para ajudar o aluno a lidar com suas dificuldades e progredir em sua aprendizagem. Portanto, é essencial que os professores estejam cientes dos transtornos de aprendizagem, compreendam como eles afetam o processo de aprendizagem e adaptem suas práticas pedagógicas para atender às necessidades dos alunos com estes transtornos. Gente, eu assisti um filme maravilhoso. Esse filme é indiano, super indico para vocês. O menino lá era protagonista, ele era dislexo, até ser diagnosticado como aquela criança sofreu no seio familiar e sofreu também na escola por onde ele passou. Ai, gente, assiste esse filme. Vai mudar a sua vida. Depois vocês voltem aqui e me contem. Depois eu vou colocar no comentário o nome do filme direitinho para vocês, tá ok? Mas vale a pena, é imperdível. Tem que assistir esse filme. Nossa, é lindo, o filme é lindo. Acho que se chama Como uma Estrela na Terra, Uma Estrela na Terra. Eu acho que esse era o nome do filme, depois eu confirmo, tá ok? Vamos aqui mais um subtítulo. Transtorno de aprendizagem versus transtornos emocionais e comportamentais. Transtornos são padrões psicológicos resultantes de perturbações ou mudanças em uma estrutura que a tornam funcionalmente diferente do padrão típico. Essas alterações podem ser de natureza psicológica ou associadas a falhas na estimulação do cérebro. Existem várias categorias de transtornos, como transtorno de aprendizagem, dislexia, descalculia, transtornos emocionais, que são a depressão, a ansiedade, como exemplo, né? E transtornos comportamentais, déficit de atenção, hiperatividade. Embora sejam distintos, esses transtornos podem gerar comportamentos transitórios que se assemelham a sintomas de outras categorias. Por exemplo, alunos com transtornos emocionais ou comportamentais podem enfrentar dificuldades transitórias na aprendizagem, devido a experiências frustrantes. Da mesma forma, alunos com transtornos de aprendizagem podem experimentar ansiedade ou dificuldade de aprendizagem pontuais devido a fatores secundários. Portanto, é fundamental abordar o aluno de forma integral, considerando suas necessidades individuais, a fim de criar ambientes de aprendizado acolhedores e produtivos. O próximo subtítulo, a gente vai falar sobre a pandemia do Covid-19 e o processo de aprendizagem. Eu não sei se eles vão cobrar essa parte não, porque ao meu ver está um pouquinho ultrapassado, né? A gente já sabe, parece até que a gente está lendo o futuro aqui, né? Como foi que a gente conseguiu desenrolar naquele período. Mas eu vou ler, porque eu fiz todo o resumo, falta pouco. Eu vou fazer um novo vídeo, porque a memória do meu celular é curta. Eu vou subir esse vídeo e se você puder, curte esse, ative o sininho para você acompanhar. Eu acredito que vão ser só 3 vídeos mesmo, tá ok? Eu espero vocês no próximo. Tchau!